27 de fevereiro. Um retrato de quem você foi um dia. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. Você já olhou antigas fotografias para relembrar o passado? Quando você observa essas imagens, isso lhe faz voltar a momentos do passado que são preciosos para você ou talvez não tão agradáveis? As fotografias são lembretes de quem éramos naquele tempo, de como era a nossa aparência, do que fazíamos e assim por diante. Efésios capítulo 2, versículo 2 parece olhar para uma fotografia do que você era antes de Jesus Cristo entrar em sua vida. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A versão King James diz: nos quais andastes no passado. Mas o grego poderia ser mais bem traduzido como naquela época. Paulo estava lembrando aos seus leitores como eles eram antes que a graça de Deus tocasse o coração deles. Com essa única afirmação, ele enfiou a mão no bolso, retirou uma pilha de velhas fotografias e começou a folheá-las, procurando uma velha foto que lembrasse a eles o seu passado. Quando Paulo escreveu Efésios capítulo 2, versículo 2, foi como se ele acenasse no ar com aquela fotografia e dissesse: Ei, olhem essa foto! Vocês se lembram de como vocês eram naquele tempo? Então, Paulo lembra aos seus leitores: naquela época, vocês andavam de acordo com o curso deste mundo. A palavra andastes é a palavra grega peripateu, compostas pelas palavras peri e pateu. A palavra peri significa ao redor de e a palavra pateu significa andar. Quando essas palavras são unidas, a palavra resultante significa andar ao redor habitualmente em uma área qualquer o tempo todo. A gramática grega sugere que esse é um caminho do qual essas pessoas não podem se desviar. Poderíamos dizer que elas estão presas nesse caminho, obrigadas a andar por ele vez após vez. Elas estão trancadas nessa esfera e não conseguem encontrar a saída por conta própria. O versículo continua dizendo: naquela época vocês andavam de acordo com. Essa expressão de acordo com vem da palavra grega kata, que retrata alguma coisa que é contundente ou dominadora. Ao usar essa pequena palavra, Paulo nos lembra que antes de conhecermos o Senhor, nós habitualmente andávamos sob a influência dominadora deste mundo, incapazes de alterar o caminho que estávamos tomando. Embora inconscientes da nossa condição, éramos prisioneiros espirituais dominados e manipulados pela influência de uma sociedade perdida. Mas Paulo continua dizendo: naquela época vocês andavam de acordo com o curso deste mundo. A palavra curso vem da palavra grega aiona, uma palavra que descreve um período de tempo específico determinado como uma idade, uma era ou uma geração. Geralmente denota a influência de uma geração em particular sobre um período de tempo, como uma década, um século ou mesmo milênio. A palavra aiona também denota o espírito de um período. Por exemplo, os anos de 1920 foram tipificados como os anos loucos. O espírito dos anos 1960 e 1970 foi classificado como um período rebelde por causa do uso de drogas e da forte reação contra a guerra do Vietnã. Muitas vezes, na literatura grega, essa palavra aiona traz consigo esse mesmo significado do espírito da era. Então, Paulo acrescenta a próxima palavra. Naquela época, vocês andavam de acordo com o curso deste mundo. A palavra mundo em grego é cosmos, uma palavra que retrata alguma coisa que é elaborada ou ordenada.
Nesse versículo, ela denota sistemas e instituições da sociedade, como a moda, a educação ou o entretenimento. Pelo fato de Paulo usar a palavra cosmos, ele pinta uma imagem de pessoas que não têm um padrão como a palavra de Deus, segundo o qual possam viver. Assim, elas são guiadas pela ética e pelas excentricidades constantemente mutantes das épocas. Infelizmente, a educação, o entretenimento e a moda são as forças que guiam o mundo perdido. Poderíamos reformular Efésios capítulo 2, versículo 2 deste modo: Vocês não se lembram de como costumavam ser? Ora, naquela época vocês costumavam andar por aí aprisionados e incapazes de sair do caminho no qual estavam presos, totalmente inconscientes de que estavam sendo dominados e manipulados pelo pensamento flutuante da época, pelas excentricidades dos tempos e por tudo que a sociedade dava a sua aprovação naquele momento. Isso é quem você era, mas não é o que você é hoje. Agora você é um filho de Deus que foi redimido, santificado e habitado pelo Espírito de Deus. Mas pense por um instante em todas as pessoas que você conhece que ainda não sabem sobre Jesus Cristo. Isso significa que elas ainda se encaixam nessa categoria. Elas ainda estão aprisionadas, incapazes de sair da esteira mecânica em que estão presas. Você não acha que é hora de você levar a essas pessoas as boas novas sobre Jesus Cristo? Você não fica feliz porque alguém me falou sobre isso? A princípio, elas podem não parecerem empolgadas ao serem abordadas, mas depois de algum tempo, a mensagem começará a tocar o fundo e elas ficarão muito gratas por você ter lhes falado sobre as boas novas. Minha oração para hoje. Senhor, ao ler isso hoje, sinto-me tão grato por não ser mais a pessoa que um dia fui. Obrigado por me enviar alguém para compartilhar as boas novas do Evangelho. Minha vida foi transformada e agora estou no caminho que tu planejaste para mim. Eu te peço que me perdoes por não falar aos outros sobre a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Recebi gratuitamente e agora tenho a responsabilidade de dar gratuitamente. Portanto, hoje te agradeço porque tenho todo o poder de que necessito para ser uma testemunha para minha família e meus amigos perdidos. Assim eu oro em nome de Jesus. Confesso que sou uma testemunha de Jesus Cristo. Quando fui cheio do Espírito Santo, recebi poder para falar aos meus amigos e à minha família sobre as boas novas do Evangelho. Não tenho motivos para ter medo da reação deles e recuso-me a permitir que o espírito de medo me impeça de dar a eles a verdade que os liberta. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você já parou para pensar em como você era antes de ser salvo? 2. Vendo a obra salvadora de Deus em sua vida e o quão longe ele o levou, existe alguém em particular em quem você pode pensar que precisa ouvir seu testemunho da graça e do poder salvador de Deus? 3. Você já agradeceu a Deus hoje por salvá-lo de ser completamente dominado pelo inimigo e pelo sistema deste mundo?